Olá, eu sou o professor Dino, professor de Química aqui do colégio e curso pré-vestibular Oficina de Estudantes da cidade de Campinas. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho da determinação de uma fórmula mínima a partir de uma fórmula centesimal. A gente vai fazer dois exemplos. O nosso primeiro exemplo, a gente vai pegar uma fórmula ou um exercício para dizer o que para vocês? Um óxido de titânio contém 60% em massa de titânio e 40% em massa de oxigênio. Então, ele vai dar para vocês essas informações, a porcentagem ou teor de cada elemento químico na minha substância química e os dados. A massa atômica do titânio, 48 unidades de massa atômica e o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Como a gente vai fazer isso? Um jeito expresso, um jeito rápido de fazer é fazendo esse seguinte algoritmo. Eu coloco a fórmula centesimal. TI 60%, O 40%. Tá, o que eu faço agora? Aí eu vou fazer uma divisão pelas massas atômicas. Então eu coloco TI 60, sem a porcentagem para estar ajudando. O 40 e eu vou dividir a porcentagem do TI pela massa atômica do TI, do titânio, que é 48. Então 60% dividido por 48. E os 40% de oxigênio eu vou dividir pela massa do oxigênio, que é 16. Então divido 60 por 48 e 40 por 16. Fazendo essa divisão, eu vou chegar na seguinte fórmula. 60 dividido por 48 vai dar 1,25. 40 dividido por 16 vai dar 2,5. Professor, acabei o exercício? Não, senhor. Você não pode terminar, deixar a fórmula, nossa fórmula molecular ou fórmula massa com números centesimais, números decimais. O que eu faço quando acontecer esse tipo de caso? Você vai fazer agora uma divisão pelo menor resultado. Então, divido pelo menor dos dois. Então, copio TI 1,25, O 2,5. Divido agora por quem? Pelo menor dos dois resultados. No caso, 1,25. Então, divido por 1,25 os dois números. 1,25 dividido por 1,25 dá 1. 2,5 dividido por 1,25 dá 2. Chegou dois números naturais, você terminou o exercício. Tá? Então, um óxido de titânio que tem 60% de titânio e 40% de oxigênio tem fórmula TiO2, ou dióxido de titânio ou óxido de titânio 4. É assim que a gente faz. Aguarda só um pouquinho que a gente vai fazer o nosso segundo exemplo. A escolha certa de um pré-vestibular me coloca nas melhores universidades, os melhores professores, o melhor sistema didático. Se essa é a sua, essa é a oficina. Para mim, eu quero sempre o melhor. E agora, o nosso segundo exemplo. Vou imaginar que você pega um exercício e ele está dizendo a seguinte, a ideia no enunciado. Eu tenho uma amostra de óxido de ferro e esse óxido de ferro tem 70% de teor ou 70% de massa de ferro e 30% em massa ou 30% de teor de oxigênio. E eu tenho que descobrir o quê? A fórmula molecular ou fórmula mínima desse meu composto. Como a gente vai resolver isso? Vamos utilizar de novo os dados das massas atômicas. No caso, o ferro tem 56 unidades de massa atômica e o oxigênio 16 unidades de massa atômica. Então a gente coloca o que? A fórmula centesimal, 70% no caso do ferro, 30% para o oxigênio. E o nosso algoritmo, eu vou dividir pelas massas atômicas. As duas porcentagens. Então eu vou dividir o ferro 70 dividido por 56. 56 é a massa do ferro. E vou dividir o oxigênio, os 30% por 16. 16 é a massa do oxigênio. Então a gente pode tirar a porcentagem para ficar mais fácil a resolução. Fe 70 por 56 vai dar 1,25. 30 dividido por 16 vai dar 1,825. Lembrando, fórmula mínima não pode ter número decimal ou centesimal. Tem que ser sempre números naturais, números inteiros positivos. Apareceu o número decimal, o que eu faço agora? Eu vou dividir pelo menor resultado. Então, divido agora pelo menor dos dois resultados. O Fe deu 1,25, O 1,875. Qual dos dois é o menor número? 1,25. Então, divido por 1,25 os dois resultados.
1,25 dividido por 1,25 dá 1. 1,875 dividido por 1,25 dá 1,5. E agora? Professor, você disse que não pode ficar número decimal. Então o que eu faço? Divido pelo menor? Ah, tá, mas o menor dos dois números aqui é o número 1. Se eu ficar dividindo por 1, eu não saio daqui. E agora, como que eu faço para sair dessa informação com número com vírgula? Ah, já sei. Vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, esses dois números vai ficar então Fe2O3. Essa vai ser então a fórmula do meu óxido de ferro, que tem 70% de teor de ferro e 30% de teor de oxigênio. Então, tenta depois trabalhar com outros exercícios que tenha essa ideia da fórmula centesimal passar para a fórmula mínima, tá? Essa é um jeito bem rápido, expresso de você resolver, e aí também é bastante interessante que você vai treinar a forma de resolução, trabalhar com números com vírgula. Então vai treinar bastante divisão e simplificação, tudo bem? Então treina bastante, e essa é a nossa dica de hoje. Até mais!